E aí, sejam bem-vindos ao Gandulinha Alviverde. Meu nome é Bruno, estamos aqui para mais um vídeo. Hoje não teve muita coisa nova, mas ontem tivemos o jogo entre o Botafogo e o Vasco. E o Botafogo mostrou, né, o que se faz em clássico, né? Ganhou de 3-0, acho que resolveu o clássico em 15 minutos. E ontem, ao final da partida, parece que fizeram algumas entrevistas aí com o John Testor. E eu achei uma das falas dele interessante que eu vou ler para vocês. Ele fala sobre o investimento pesado que o Botafogo fará no ano de 2025, no ano que vem. Ele diz assim: o nosso departamento de scout é, honestamente, o melhor que eu já vi no futebol. Contratamos Júnior Santos da segunda divisão do Japão, Igor Jesus dos Emirados Árabes e uma transferência gratuita. A gente tem muita sorte de ter eles. Nós já estamos planejando recarregar pesadamente para o ano que vem. As pessoas falam sobre fair play financeiro, eu falo sobre bons scouts. Os jogadores e o treinador estão focados no hoje, o departamento de scouts está focado no amanhã. Aí eu fiquei pensando muito, né, nessa parte de questão de transferência, de análise de scout, e eu resolvi trazer um vídeo hoje, um vídeo mais curto comparado aos dois últimos, comparando os dois times, as contratações dos dois times nessa última temporada. E para começar falando das contratações, a questão é a gente avaliar quais contratações eles fizeram, quanto eles gastaram e se a contratação foi útil ou se foi uma contratação mediana ou se foi uma contratação ruim. Então vamos começar com o Botafogo, que é que tem mais contratações, né? A gente também tem que pensar um pouco nos dois cenários de cada time, porque o Botafogo ele vinha de um ano que na teoria teria sido muito bom se eles não tivessem perdido o título nas últimas rodadas. E eles meio que fizeram toda uma reformulação do elenco. E o Palmeiras ele vem de uma continuidade aí, de meio que um elenco base desde 2020, desde e a gente vem melhorando aos poucos, né? E a gente acaba fazendo menos contratações. Mas vamos ver quem tem o melhor aproveitamento dos dois times em questão de contratações. Começando pelo Botafogo, as contratações não estão em ordem cronológica, não pelo menos a do Botafogo, eu acho. E vamos lá. Começando pelo Botafogo, eles contrataram o John Vitor, goleiro, gastaram 8,2 milhões de reais, veio do Santos, e ele veio para substituir o Lucas Perry, que tinha saído do time para o Lyon. E eu coloquei ele aqui com uma compra que foi benéfica, foi uma compra aprovada, né? Já que ele é o goleiro titular dos caras. Também temos aqui o Damian Soares, lateral direito. Ele veio de custo zero do Getafe, estava acho que final de contrato. Ele veio para substituir o Leonel de Plácido, que era o lateral da temporada passada. Eu coloquei aqui que foi uma compra reprovada e ele já até saiu do Botafogo, ele foi para o Penharol também. Parece que não agradou o Botafogo. Depois aqui nós temos o zagueiro Bastos, custo zero, do Al Ahly, para substituir o Vitor Cuesta. Coloquei aqui compra aprovada. Também outro zagueiro, Alexander Barbosa, custo zero do Libertad, time lá do Paraguai, para substituir o Adrielson, que também saiu do time, né? Se eu não me engano, também foi pro Lyon. Compra aprovada. Ponta direita, Luiz Henrique. 97,5 milhões de reais, veio do Real Betis. Ele veio para jogar na ponta direita no lugar do Júnior Santos, que também é um jogador útil lá deles. Compra aprovada. Meio atacante, o Jefferson Savarino. 15 milhões de reais do Salt Lake, time da Major League Soccer, né? Ele veio para jogar no lugar que era ocupado pelo jogador Eduardo. Coloquei aqui como compra aprovada. O meia Thiago Almado, argentino, 119 milhões de reais do Atlanta. Ele veio para jogar no lugar que era se eu não me engano, né? Eu não sou botafoguense, mas que era do Vitor Sá. Ele veio jogando mais como um ala pela esquerda. Coloquei ele um ponta esquerda, quer dizer, eu coloquei ele com uma compra aprovada, mas a gente sabe que ele também já está com seus dias contados no Botafogo, que ele vai pro Lyon também na próxima temporada. Mas coloquei aqui com uma compra aprovada. O zagueiro Lucas Halter, 11 milhões de reais do Atlético Paranaense. Coloquei ele aqui como zagueiro reserva e coloquei ele aqui como uma compra não ruim nem boa, uma compra mediana, um jogador para compor elenco. O volante Gregori, 15 milhões de reais do Inter Miami para jogar no lugar que, se não me engano, era ocupado pelo Tietchan na temporada passada, compra aprovada, vem sendo titular. Lateral direito, Matheus Ponte, 11 milhões de reais, veio do Danúbio. Jogou bastante, acho que com alguns jogos titular, mas hoje ele vem se ocupando mais como um lateral reserva. Coloquei também como uma compra mediana.
Já que quando ele não tinha ainda esse lateral que eles comprou agora, ele meio que revezava a titularidade com o Damian Soares. Então eu coloquei compra mediano. Lateral esquerdo, Cuiabano, 9 milhões de reais do Grêmio. Ele veio para jogar no lugar que era do Marçal na temporada passada e coloquei aqui como uma compra aprovada, já que ele vinha sendo titular. O atacante Igor Jesus, custo zero do Shabab Al-Ahly, do Emirados Árabes, para jogar no lugar que era do Tiquinho Soares, coloquei como compra aprovado. O meio atacante Oscar Romero, irmão do Romero do Corinthians, custo zero, ele estava sem clube, ele vem jogando como reserva e coloquei como uma compra reprovada, já que ele muitos jogos às vezes nem entra. Lateral, isso é muito interessante, vejam só. Lateral direito Vitinho, gastaram 48,7 milhões de reais do Burley e ele veio para jogar para substituir o Damian Soares, que já tinha chegado esse ano. Coloquei como uma aquisição aprovada, já que ele vem jogando como titular. Mesmo o Botafogo tendo contratado jogadores que venham suprindo como titulares, ele não parou por aí. Ele ainda comprou jogadores da mesma posição que já tinham comprado, posições redundantes, para melhorar ainda mais o elenco. Isso também acontece aqui, ó. Com o lateral esquerdo Alex Telles, veio custo zero do Al Nassr, o time do Cristiano Ronaldo, para substituir o Cuiabano, que já tinha chegado antes e vinha suprindo a posição, mas mesmo assim eles não acharam que era o suficiente, tiveram ambição e contrataram outro jogador para essa posição. Coloquei aqui também como compra aprovada. O ponta esquerda Matheus Martins, 60 milhões de reais do Udinese, vem jogando mais como reserva, eu coloquei como compra mediana, mas acredito que também com algumas saídas que eles vão ter talvez essa temporada para a próxima, pode até se tornar uma compra útil, né? Uma compra boa, mas deixei como uma compra mediana no momento. O volante Alan veio de custo zero do Al Rada, ele vem jogando como reserva, também deixei como uma compra mediana. O zagueiro Adrielson, ele vem de empréstimo do Lyon vem jogando no lugar do Bastos e coloquei também como uma aquisição interessante, mesmo sendo por empréstimo, né? Foi um foi uma foi uma movimentação interessante para o Botafogo. O ponta esquerda Emerson Urso veio de custo zero do São Caetano, ele foi mais jogador reserva e ele já saiu, se não me engano, do Botafogo, acho que foi pro CRB, compra reprovada. E o zagueiro Pablo, empréstimo do Flamengo, não achei o valor do valor de custos dos empréstimos do Botafogo. E ele acho que nem jogou direito nessa temporada, porque ele teve uma lesão, e coloquei então com uma compra reprovada. Vejam bem, o Botafogo ele comprou 20 jogadores. 20 jogadores que jogaram pelo time principal. Ele gastou 394 milhões de reais. 394,4. Isso é uma estimativa, não sei os números exatos. E aqui olhando, jogadores que foram recusados, jogadores que talvez não renderam. Eu coloquei aqui, contei como 4 jogadores. De 20, isso é 20% dos jogadores contratados. Mas do orçamento que eles tiveram que gastar de contratação foi 0%, porque todos os jogadores que não renderam foram jogadores que não custaram nada. Agora, olhando pro lado dos jogadores que foram jogadores mais medianos, eles tiveram 4 jogadores contratados que nem não foram ruins, mas também não vêm jogando como titular. Também 20% dos jogadores contratados e teve um custo desses 4 jogadores de 82 milhões de reais, 26% do orçamento para transferência deles dessa temporada. E tiveram 12 jogadores que corresponderam, que corresponde a 60% dos jogadores contratados, que tiveram um gasto de 312 milhões do orçamento, que corresponde a 74% do orçamento de transferência. Então você pode ver, se a gente contar só os jogadores que realmente estão sendo aprovados, utilizados no time titular, eles tiveram um gasto de 312 milhões, que é 74% do orçamento de transferência, o que corresponde a 60% dos jogadores contratados. Então, de 20 jogadores, 12 jogadores vêm jogar um titular e podemos dizer que 60% deles foram muito bem utilizados pelo Botafogo. Agora vamos ver o Palmeiras. Falando do Palmeiras, o Palmeiras, como eu disse, ele faz menos contratações, porque ele já tem um elenco um elenco base já. O Palmeiras ele fez 8 contratações, entre elas o volante Aníbal Moreno, a gente gastou em torno de 40 milhões de reais do Racing para jogar lá na volância. Coloquei aqui como uma compra aprovada, já que ele se não me engano, é o segundo jogador que mais tem minutos pelo Palmeiras nessa temporada.
O ponta esquerda, Bruno Rodrigues, teve um gasto em torno de 29 milhões de reais do Tombense, não jogou, foi o jogador que teve lesionou o ligamento cruzado do joelho, dos dois joelhos, e não, só jogou um jogo na temporada, se não me engano, e ainda entrando no segundo tempo. Coloquei como uma compra reprovada, já que uma compra ruim, já que ele nem performou essa temporada pelo Palmeiras. O lateral esquerdo, Caio Paulista, 21 milhões do Fluminense. Não chegou a se mostrar como um bom lateral titular, mas se mostrou melhor que o Vanderlan, pelo menos, né? Então eu coloquei ele aqui como uma aquisição mediana. O meia Rômulo, 6,5 milhões de reais do Novo Horizontino. Ele não consegue, a gente não entende, né? Esse é um dos jogadores que a gente não entende porque que não joga, né? Antes da janela do meio de ano ele já não jogava muito e depois da janela agora. Então eu coloquei ele como uma aquisição ruim pro Palmeiras, já que o cara não. Pode até ser que seja um bom jogador, pode ser que no futuro renda, espero, né? Porque parece um bom jogador, mas no momento não é um jogador que veio para mudar, para ajudar o time titular. Então eu coloquei como uma aquisição ruim. O ponto esquerda Lázaro, o empréstimo do Almeria, esse empréstimo conseguiu valor em torno de 6 milhões de reais pelo ano de empréstimo. Ele foi sempre em algum momento conseguiu ser titular em algum momento, mas depois virou reserva e agora nem joga e também parece com problemas, tá com lesão. Coloquei também como uma movimentação ruim do Palmeiras. O Felipe Anderson, que é ponta direita, mas vem jogando na esquerda, veio de custo zero da Lazio, vem jogando como titular, não vem jogando como a gente espera, mas eu tenho fé de que vai entregar, eu espero que vai entregar alguma coisa. Eu coloquei como aquisição aprovada, até porque quando anunciaram a contratação todo mundo ficou feliz, então acho que ele entra nessa aquisição aprovada. O lateral direito, Augustin Giai, 42,5 milhões, veio do São Lourenço. E ele também não é um lateral que vem jogando titular. O Abel sempre vem preterindo pelo Marcos Rocha e pelo Mike. Então eu coloquei ele aqui como uma aquisição mediana, por ele ainda ser um lateral que figura na reserva. E o meia Maurício, 65 milhões do Internacional, coloquei ele também como uma aquisição mediana, porque ele também chegou a esboçar uma titularidade, mas o Veiga já voltou para essa posição. É, Talvez dentre as aquisições medianas que a gente tem aí que eu listei, talvez ele seja o mais próximo, talvez uma aprovada, porque ele até rendeu um pouco, mas ele não muda o time, ele ainda é um reserva. Então, deixei ele aqui com uma aquisição mediana. Agora vamos comparar aqui os números do Palmeiras. O Palmeiras ele teve um gasto de transferência na temporada de 210 milhões de reais. Menos que o Botafogo, né? O Botafogo quase 400, metade, né? Praticamente. E o Palmeiras comprou 8 jogadores, sendo que 3 desses jogadores a gente pode dizer que foi uma aquisição ruim, o que significa que 37,5% dos jogadores contratados foram uma aquisição ruim e 41,5 milhões foi gasto nesses 3 jogadores que foram uma aquisição ruim, o que significa que 19% do nosso orçamento de transferência foi para jogadores que não acrescentaram em absolutamente nada. A gente teve a aquisição de 3 jogadores medianos, que corresponde também a 37,5% dos jogadores contratados, e esses jogadores foram os mais caros, que tiveram um gasto de 128,5 milhões de reais, que corresponde a 61% do nosso orçamento de transferência. E a gente teve 2 jogadores que chegaram para mudar o time, que chegaram para acrescentar no time titular. Eles correspondem a só 25% das contratações de jogadores, que corresponde a 40 milhões de reais do nosso orçamento de transferência, e é 20% do orçamento. Então, de 210 milhões de reais que a gente gastou, somente 20 milhões de reais foram realmente 20 milhões, somente 20% desse orçamento foi usado para realmente mudar o time titular. Todo o resto foi para jogadores para compor elenco ou jogadores que nem vêm sendo utilizados, né? Enquanto o Botafogo, beleza, o Botafogo gastou o dobro, mas 75% praticamente do orçamento de transferência deles foi usado para mudar o time deles, para mudar o patamar do time deles, entendeu? Essa comparação que eu venho querendo trazer, aí você pode dizer muita coisa, o Botafogo gastou mais, realmente gastou mais, mas vamos supor a média dos jogadores que realmente mudaram assim ao Botafogo, que são de outro nível, custaram em cerca de 100 milhões de reais. O Palmeiras gastou 200 milhões. Será que não dava. Gastou 128 milhões em três jogadores que hoje são reservas. Será que não dá para ter comprado alguém para mudar o time?
por exemplo, um centroavante que a gente estava precisando, ou talvez ter feito um scout melhor para a gente poder otimizar, né, essa contratação. Então essa comparação que eu queria fazer, eu fiz essa análise aqui, eu gastei um tempo fazendo. Diz aí o que você acha que talvez o Palmeiras, por estar em outra etapa do processo de criação do time, talvez realmente tenha uma porcentagem de efetividade menor? Ou você acha que o scout do Botafogo talvez seja realmente muito maior que o do Palmeiras e por isso que ele tem mais efetividade na hora de contratar jogadores? Diz aí nos comentários se você quer assistir o que você acha e, né, o que a gente pode dizer é que nessa temporada o Botafogo mostrou ter um planejamento de montagem do time muito melhor. E se o Tesser vem dizendo que vai investir ainda mais nessa temporada que vem e ele manter essa efetividade, pode ser que o Botafogo fique um time ainda mais forte e o Palmeiras, se continuar nessa pegada, não vai acompanhar. Bem, deixa o like, se inscreva no canal, comente aí o que você acha dessa comparação. Valeu, falou!